E eu gostaria de compartilhar esta noite um texto que você já conhece. Eu não vou tratar da questão propriamente do texto do profeta Eliseu, mas daquilo que Eliseu recebeu, que todos nós podemos receber. Então, se você tem a sua Bíblia aí, eu tenho a impressão que eu coloquei na NVT ou na NVI, não me lembro, o texto está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10. Apenas poucos versículos que falam tantas coisas ao nosso coração. Então, eu gostaria que você lesse, aqui está a versão. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem, e uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ela passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. É interessante que o texto faz questão de falar que era uma mulher rica, uma mulher que poderia mobiliar aquele quarto com tantas coisas luxuosas, com tapetes luxuosos, com lamparinas luxuosas, com cortinas luxuosas, mas ela percebe que um homem de Deus, ele precisa apenas de 4 coisas. E quando eu estava ouvindo o pastor Pedro do Borel ministrando esta palavra, eu logo entrei nesse contexto. E sabe, irmãos, não só Eliseu é uma pessoa de Deus, mas você, eu somos pessoas de Deus, amém? Nós somos pessoas de Deus. E como Eliseu, nós não precisamos mais do que uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Você não precisa mais do que isto, eu não preciso mais do que isto. Talvez você fique angustiado aí, porque você já está pensando em comprar um iate. E eu vou tirar o tapete de você. Ou então comprar uma bicicleta nova, vou tirar o tapete de você. Porque talvez você não precise disto. Mas nós precisamos entender que esse contexto é um contexto das coisas de contentamento, das coisas que realmente são importantes para a nossa vida. E aquela mulher, olhando para o homem de Deus, um homem santo de Deus, ela percebeu que não precisava mais do que esses elementos para a vida de Eliseu. E eu quero compartilhar um pouco fora daquilo que Pedro do Borel ministrou, porque muitos estavam aqui, ouviram do que ele falou, mas aquilo que talvez seja a nossa vida no dia a dia. E quando eu penso assim, eu vou falar sobre cama, e não tem como pensar que é algo de descanso. Nós vivemos dias em que as pessoas não têm descanso. Muitos de vocês, e muitos do mundo, precisam de remédios para dormir, precisam, e eu não estou falando da questão química, mas da questão muito mais emocional, porque não estão conseguindo, com todos os estresses do mundo, com todas as angústias, as aflições. É interessante que o próprio rei Davi, ele vai falar no Salmo 4, que ele dorme em paz, e logo ele pega no sono, porque ele está em segurança com esse Deus que ele conhece. Sabe, irmãos, nós precisamos nos voltar para esse descanso das nossas almas. O próprio Senhor Jesus, ele conhecia o povo, e ele falou para as pessoas que estavam perto dele: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essa palavra é para os nossos dias, amém? Há pessoas que estão angustiadas, sobrecarregadas, carregando pesos que não são para nós carregarmos. O povo de Deus não precisa carregar os pesos. A vida com Deus é muito linda, é incrível, é muito fria, nós temos a liberdade, irmãos. Quando nós começamos a cantar que nós somos filhos de Deus, nós precisamos nos comportar
como filhos de Deus, que têm recebido a herança do Pai, para usufruir em todo o tempo, amém? E essa herança é a herança que vem do céu, não é a herança deste mundo, não são as coisas deste mundo. E nós precisamos entender que este é o descanso, é este o lugar que nós precisamos, é esta cama que Deus está preparando para todos nós. O segundo elemento, que aquele homem que nós precisamos usufruir, é da mesa. E é interessante que o próprio Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, tem ensinado a nós. Dá-nos o pão de cada dia. Nós não podemos nos preocupar com o pão do outro dia, daquele dia Jesus ensinou enfaticamente, dá-nos o pão de cada dia. É hoje que eu estou preocupado. E é interessante que eu estava me lembrando, um tempo, muitos anos atrás, a nossa primeira filha tinha 2 anos de idade, e eu e o pastor Evaldo, nós doamos as nossas férias para um campo indígena, ficamos 1 mês, lá no Mato Grosso, com os índios, né, com uma missão de missionários lá, e foi uma experiência muito interessante. Mas uma das coisas que me intrigou, que aqueles índios haviam ganho um boi inteirinho, né? Um boi inteiro, né? Mas inteirinho mesmo, né? E eles então se reuniram, a tribo se reuniu, e eles ficaram dia e noite comendo aquele boi até acabar. Comeram tudinho. O conceito de que não precisavam guardar, porque para o outro dia apodreceria. Sabe, irmãos, eu acho que a geladeira não é de Deus. Porque a gente guarda. O freezer, então, porque a gente acumula as coisas e nós esquecemos que Deus é que provê para as nossas vidas todos os dias, amém? Nós precisamos andar em fé, crendo mesmo que nosso Deus tem cuidado de nós, de cada coisa, de cada detalhe. E às vezes nós nos preocupamos porque queremos mais do que Deus quer nos dar. Deus tem muito a nos ensinar. E é interessante que quando o povo estava no deserto, 40 anos no deserto, eles já haviam comido todos os bois, todas as cebolas que tinham trazido do Egito. E de repente eles se veem sem alimento. E reclamam, Moisés, quem é esse? Olha o Deus que nos deixou dessa condição. E logo veio o maná do céu, o alimento do céu, o pão de cada dia. E uma instrução de Deus para aquele povo: não guardem para amanhã, não guardem para amanhã. E alguns guardaram. E quando eles perceberam no outro dia, aquele alimento estava apodrecendo, estava cheio de bicho. Irmãos, nós não podemos, como povo de Deus, pensar em coisas, acumular coisas, pensando no dia de amanhã. Eu não estou aqui sendo negligente, que nós temos que ter realmente fundamento, temos que ter coisas que são coerentes à nossa vida, mas há pessoas que estão acumulando, e quando você perceber, você está tão envolvido com essas coisas deste mundo, que se esqueceu que quem é o provedor da sua vida é o Senhor. Nós precisamos andar em fé. A mesa é a provisão de Deus para as nossas vidas, amém? Deus tem o favor dele sobre você, amém? Coloque a mão no seu coração e fala: eu sou favorecido de Deus. Isso é para você, é para todos nós. Deus também, Ele prepara uma cadeira para cada um de nós. A cadeira que faz com que nós sejamos pessoas ensináveis. O Senhor Jesus, Ele falou sobre isso. Ele ia ensinar-nos: vinde a mim vocês, que precisam aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender de Jesus. E é interessante que Oséias vai falar sobre isso. Vai falar sobre que nós, sem o conhecimento, nós sofremos demais. E quantas coisas nós temos sofrido, porque não conhecemos as coisas do Senhor, não conhecemos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, não conhecemos o Senhor. E isso traz angústias, traz peso sobre nós. Nós precisamos conhecer o Senhor. Quando Maria estava aos pés de Jesus, como uma discípula,
Sabe o que aconteceu? Jesus chamou a atenção de Marta, que estava correndo para lá e para cá. Marta, 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 Marta. Olha, Maria, ela escolheu a boa parte, a melhor parte. Sabe, irmãos, nós precisamos definitivamente entender qual é a melhor parte para as nossas vidas, para que possamos andar e caminhar em direção a essa melhor parte, amém? A melhor parte Deus tem para nós, para todos nós, mas muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas nas nossas vidas que esquecemos da melhor parte. E por fim, nós precisamos de uma lamparina, de uma lâmpada, de um candeeiro. Eu gosto do candeeiro ou do menorá. Eu estava compartilhando de manhã, porque o menorá tem 7 lâmpadas. É muito significativo, muito simbólico. É um símbolo dos judeus até esses dias. E a lâmpada central significa que Deus está presente na semana, nos 7 dias da semana. E sem a lâmpada central, nenhuma lâmpada funciona, nenhum dia funciona. Nós precisamos entender essa lâmpada que ilumina, que nos dá a visão para nós enxergarmos além daquilo que são os nossos olhos enxergam. Sabe, irmãos, Jesus mesmo falou, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas quando ele fala sobre nós sermos a luz do mundo também, é que ele está transferindo essa responsabilidade, ele está compartilhando essa luz com cada um de nós, para que nós estejamos, para onde estivermos, onde nós estivermos sendo colocados, sejamos luz, na nossa faculdade, nos nossos cursos, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com a nossa família, sejamos luz, para que então o mundo possa enxergar. Em 2 Coríntios capítulo 5, ali vai falar sobre sem fé, nós não podemos ver nada. Então, lâmpada, lamparina, candeeiro, tem tudo a ver com fé. E eu quero deixar o último texto de Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, não tem aqui no texto. E eu estava me recordando dele, quando fala que sem visão, o povo se perde. Sabe, irmãos, nós precisamos ter visão, a visão de Deus sobre nós. Quando Deus chama Abraão, Deus fala, Abraão, olhe. Sabe, irmãos, Abraão, ele passou a vida dele em grande expectativa daquilo que Deus faria, porque ele enxergou aquilo que Deus mostrou a ele. Olhe o céu, conte as estrelas. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a contar estrelas. Você está disposto a contar estrelas? Amém? Deus quer que nós enxerguemos com os olhos dele. Deus falou para José, em um sonho, não é só sobre você, José. Não é só sobre a sua família. É sobre algo muito maior. Sabe, irmãos, Deus salva você. Deus salva a sua família, mas os planos de Deus é muito maior. Deus quer trazer o céu à terra. Deus quer que o reino dele seja estabelecido através de você, da sua família, de algo muito maior. E nós temos que entender isso. Muitas vezes nós estamos tão egoístas. Senhor, Senhor. Sabe, comece a andar em contentamento, a sua vida vai ser diferente. Quando Deus fala com Moisés, a terra prometida, Moisés, vai até lá. Sabe, irmãos, Moisés ficou 40 anos e não entrou na terra prometida. Mas ele viu a terra prometida e ele entendeu que não era sobre ele, era sobre nós. Sobre nós, nem sobre o povo judeu ou hebreu, era sobre nós. Deus estava falando, estendendo a bênção sobre cada um de nós. E Paulo, que teve uma visão celestial, uma visão do céu. Eu sei que você está em expectativa, querendo ir para o céu. Mas você não vai hoje, eu espero, porque nós não queremos fazer enterro de ninguém hoje. Mas um dia você vai chegar lá, nós vamos chegar lá.
Mas esse dia ainda tem um tempo. Mas Deus quer que nós enxerguemos o céu. E quando nós enxergamos o céu, as coisas começam a mudar na nossa vida. O pastor Evaldo vai estar nos ministrando agora sobre essa visão celestial. Visão celestial. Abra os seus olhos. Olhe além daquilo que Deus, do que você está enxergando. Amém. Nós vimos que Deus traz provisão a Eliseu. Uma cama, descanso. Uma cadeira, prender. Um candeeiro, luz. Uma mesa para trazer a provisão para a vida dele, como profeta. E Deus tem trazido para nós. Mas quando Deus traz a lâmpada, Ele traz uma visão. E uma visão traz uma imagem. Você se lembra do Pedro Estrelo que ele falou? Ele traz uma imagem. Quando nós olhamos para alguns homens de Deus, nós vamos nos lembrar de Moisés, nós vamos nos lembrar de Abraão, nós vamos nos lembrar de Isaías. Mas eu quero me deter em Eliseu, que a pastora Nana falou, e em Paulo. Eliseu teve também uma visão. Ele teve uma visão a respeito do líder dele, do discipulador dele, Elias. E ele olhou para aquele homem, no dia em que ele o vê trabalhando com a terra do seu pai. Elias passa e o chama. Deus dá uma visão a Eliseu. E ele tinha muito claro que ele queria muito mais do que Elias havia feito. Ele queria uma porção dobrada do espírito de Elias. E ele sabia que para isso ele teria que estar acompanhando Elias por onde ele fosse, porque Elias seria tomado pelo Senhor. Então ele gruda em Elias, você deve se lembrar da história, até que ele vê Elias ser arrebatado no céu. Ele tem uma visão. E aquilo vai guardar a vida dele toda na certeza de que a capa lançada sobre ele era a porção dobrada do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos 26, passa por uma experiência tremenda com o rei Agripa e com Festo. Mas essa experiência é a segunda vez que nós vemos narrado, que ele cita Atos 9, o dia da conversão dele. Eu queria ver com você isso, Atos 26, de 13 a 23. Tem aí, Jonei? Está aí? Então vamos lá, vamos comigo. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então ouvimos uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo, tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Você sabe, Paulo era fariseu, um homem que nasceu e foi criado dentro da lei, tinha um conhecimento da filosofia grega, e como judeu, ele vai perseguir os cristãos, e ele está em Damasco com essa intenção, de levar prisioneiros cristãos, para que sejam julgados por causa do terem se afastado do judaísmo. Mas Paulo
se encontra com Jesus na estrada de Damasco, ou Jesus encontra Paulo na estrada de Damasco. Ele cai, você se lembra da cena, uma luz forte vem sobre ele, e ele pergunta: quem és tu? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí eu me lembro do que o Leandro falou aqui para nós, você lembra? Ele perseguia os cristãos, na mente dele ele não perseguia Jesus, mas como ele perseguia os cristãos, necessariamente perseguia Jesus. A visão começa por esta primeira compreensão, que quando vemos os nossos irmãos, nós não vemos só os nossos irmãos. Quando nós nos comprometemos com os nossos irmãos, nós não nos comprometemos só com os nossos irmãos. Quando nós nos aliançamos com o corpo de Cristo, nós não nos aliançamos tão somente com uma igreja, com uma instituição. Há uma verdadeira, eu quero usar essa expressão para você, simbiose. Quando alguém tem uma visão de Deus, quando alguém vê Jesus, e é tomado por essa presença, e é tratado por essa presença, quando o arrependimento acontece no coração, e quando você confessa Jesus com seus lábios, o processo do coração de Deus começa a se existencializar na sua vida. Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e Ele começa a edificar em você o filho que Ele quer encontrar em você, semelhante a Jesus. Mas sabe, isso só acontece quando nós temos uma visão, quando nós temos uma imagem nítida da fé, olhando e contemplando Jesus em nossas vidas. Paulo viu Jesus. Mas não basta apenas nós vermos, isso tem que desencadear um processo de transformação na nossa história. A visão precisa se existencializar em seguir, em estar no encalço de, estar procurando, estar apaixonado por Ele, estar confiando nele, derramando a nossa vida nele, para que Ele derrame a sua vida em nós. Quando eu olho para Elias, quando eu olho para Eliseu, quando eu olho para Isaías no templo que vê o Senhor, quando eu olho para Abraão, Deus diz para ele: conta as estrelas, conta os grãos de terra, de areia no deserto, essa é a descendência que eu vou dar a você. Ele tem uma visão, uma imagem, e toda pessoa que nasce em Jesus recebe de Deus visão. E eu quero me lembrar com você da palavra dada pelo profeta Joel e cumprida sobre aqueles que creem no dia de Pentecostes, que ele faria com que os seus filhos tivessem visões do céu. É preciso ter visão do céu para que nós possamos ter a oração de Jesus não só peticionada a Ele, mas existencializada em nós. Trazer o céu à terra é impossível se você não tem uma visão do céu. Você precisa começar a visionar o céu. Você precisa começar a visionar a vontade de Deus. E aí nós entramos no que a pastora Nana falou. Talvez você está tão preocupado com o teu emprego, tão preocupado com a tua empresa, com o teu dinheiro, com o salário no final do mês, com os problemas que você tem, e você não tem aprendido a confiar em Deus. Portanto, a primeira coisa que eu e você precisamos ter uma visão. Olha para o teu irmão do lado, da frente, atrás, e diz para ele: você precisa ter uma visão do céu. Como Paulo, você precisa encontrar o Senhor no caminho da sua história, da sua vida. Você precisa ter uma visão sobrenatural. Você precisa ter uma visão espiritual, que vai transformar o seu ser, que vai transformar a sua vida. O apóstolo Paulo vai viver sobre essa visão. Essa narrativa de Atos 26 é cerca de 35 anos da estrada de Damasco. Eu fico a pensar, será que Paulo voltou lá? Alguma ideia meio humana, né? De voltar lá na estrada de Damasco. Meu Deus, esse foi o lugar. Eu vou erguer aqui um altar ao Senhor, porque esse foi o lugar. E então ele voltava todo ano para ver aquilo. Sabe, Paulo não estava muito preocupado com isto. Ele teve uma visão. Ele teve um destino focado, um destino que Deus colocou em seu coração. E a vida dele agora era viver para esse destino acontecer.
A vida dele era para fazer acontecer aquilo que Deus havia colocado. Você se lembra? Ele estava falando de trazer para junto dele, mas estava falando para ele que ele seria apóstolo aos gentios. Para um judeu isso é muito estranho. Eu fico pensando, provavelmente os gentios são os últimos a quem ele olharia. E todo judeu seria assim. Mas Jesus agora ergue a visão de Paulo para todos os gentios. E aí, graças a Deus que ele ergueu a visão dele. Eu e você somos gentios, lembra? Nós fomos alcançados porque ele olhou. Ele teve uma visão e foi obediente a essa visão. Sabe, Deus também tem dado uma visão a mim, a você. Não, pastor, eu não vi nada. Não mesmo. Vós sereis minhas testemunhas. Eu sou uma testemunha de Jesus porque ele salvou a minha vida. E o Espírito Santo veio habitar em mim. Ele disse que quando o Espírito Santo descesse sobre aqueles que são seus discípulos, eles seriam testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Será que eu estou vendo alguma testemunha de Jesus aqui hoje? Será que tem alguma testemunha aqui nessa noite? Então essas testemunhas são pessoas que têm visão do céu. Essas pessoas precisam viver pela visão que Deus tem dado. Você se pode se lembrar do apóstolo Paulo. É muito interessante olhar o ministério dele. A Bíblia diz que ele era um fazedor de tendas, porque muitas vezes a igreja não tinha suporte para ele. Mas então ele trabalhava para o sustento dele. E muitas vezes ele não precisou fazer isso. Ele trabalhava só no serviço do Senhor, porque havia provisão da igreja para ele. Sabe o que isso quer dizer? Paulo aprendeu a viver na provisão de Deus, e eu e você precisamos aprender a viver na provisão de Deus, para podermos realizar a visão de Deus. Sem deitar a nossa confiança na provisão de Deus, não tem como você realizar a visão de Deus. Porque você vai ficar preocupado com o salário, você vai ficar preocupado com a sua conta, você vai ficar consumido pelo consumismo, e você vai querer comprar e comprar e comprar e comprar e comprar e comprar e nunca vai se satisfazer. Mas sabe, a provisão de Jesus satisfaz a nossa alma. Você se lembra do que o apóstolo Paulo disse? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Estou feliz e satisfeito no Senhor. Quem pode dizer aqui que é satisfeito em Deus? Deus quer satisfazer você se você não tem essa satisfação. Ele quer suprir você, mas como é que eu faço isso, pastor? Você faz isso andando na visão que Deus tem para você. E quando eu penso em visão, eu começo a pensar no que eu posso ver. Eu quero lembrar você que você pode olhar para pessoas como Jesus olhou, você pode olhar para pessoas como Paulo olhou, e enxergar coisas incríveis. Pela manhã eu estava falando de uma pessoa que eu vi há poucos anos atrás, todo perdido, todo estrupiado, aparece no Start, e nós vemos Jesus transformando a vida dele, o pastor Tiago. Eu estava olhando para cá e me lembrando de outra pessoa que eu vi alguns anos atrás, começo da comunidade. Pastor, eu não tenho aonde dormir, eu estou na rua. Será que o senhor pode me ajudar? Eu preciso de um emprego. Eu fui num posto e o gerente disse que me daria um emprego de frentista. Mas pastor, ele foi mandado embora. O que vai ser da minha vida? Esse homem hoje é um empresário. Casado, 2 filhões. Porque ele creu na provisão e ele é provedor. Ele é provedor não só para Kiko, ele não é provedor só para pastor Tiago, ele é provedor para todo aquele que crê. Eu sou testemunha disso, ele é provedor, ele dá provisão enquanto nós caminhamos em direção à visão. Mas é preciso que você caminhe, você começa a olhar para pessoas, amigos seus, parentes seus, vizinhos seus, e dizer... As pessoas dizem a respeito dele, olha que gente perdida, olha que situação terrível. Você olha para ele e diz, eu vejo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu vejo uma pessoa transformada, cheia do Espírito Santo. Eu vejo uma pessoa servindo a Deus, alcançando outros para Jesus. Comece a enxergar com os olhos de Jesus. Comece a ter visões espirituais a respeito das pessoas com quem você convive. Então nós precisamos de uma visão celestial. Nós precisamos de uma visão celestial. Mas saiba,
visões definem a agenda para a vida. Você pode repetir isso comigo? Visões definem a agenda para a vida. A agenda da nossa vida está pautada na visão que Deus nos tem dado, ou deveria estar. As visões não podem ser confinadas a momentos privados de experiência religiosa como essa. Ela precisa ir muito além disso. Na verdade, a realização da visão começa amanhã quando você bater o ponto. Ou mesmo quando você sair de casa. Ali começa a realização da visão. Esse aqui é um arsenal onde eu e você estamos recebendo. Estamos sendo alimentados. Ei, creia no que eu estou dizendo para você. A imagem aqui é como se o Espírito Santo estivesse mesmo derramando sobre você azeite sobre a sua cabeça. Ele está trazendo provisão, Ele está trazendo renovo sobre você, Ele está refazendo o seu ânimo, Ele está colocando no seu coração expectativa, esperança, sonhos, visões. Ele faz isto porque Ele quer usar a sua vida como um instrumento de bênção na vida de milhares de pessoas com quem você vai tocar nessa semana. Passar por elas e poder manifestar o poder de Deus, através do testemunho da salvação, através de uma oração de cura, através de um aconselhamento, através de uma palavra dada à pessoa. Ela vai olhar para você, e ela não vai ver você, ela vai ver Jesus. Você vai trazer o céu à terra. Então é preciso que você entenda isso. A visão define a agenda. Paulo vivia por isso. Ele vivia 35 anos tomado da visão, totalmente comprometido com essa visão. Ele era provido em tudo que ele precisava, tudo que ele necessitava, fosse emocional, fosse físico, financeiro, econômico. Ele era provisionado por Deus enquanto servia ao Senhor. Não foi só Paulo. No ano passado partiu para a glória uma das pessoas que para mim é uma das referências mais impressionantes. Eu creio que ano passado, o final do ano retrasado, pastor Billy Graham. Como eu admirei esse homem. Que homem de Deus. E você vai ver a história dele de provisão e visão. E realização. Porque ele andava em uma visão que Deus havia dado a ele. Caminhou nisto. Mas isso não é só para Billy Graham. Eu já disse para o Senhor, eu quero também. E você não quer também? Deus tem nos dado isso. Abra o teu coração para isso. Deixe a sua agenda ser pautada pela visão que Deus tem te dado. E creia. Ouça o que eu estou dizendo para você. Creia que tudo o que você precisa vai ser provisionado. Não é assim que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, todas as demais coisas, Ele vai acrescentar a você. Então, visões definem a agenda para a vida. Mas a grande pergunta talvez seja, mas como que eu vou manter a visão, pastor? Isso porque muitos de nós talvez saiam daqui hoje já empolgados, e amanhã você vai para o serviço empolgado, mas alguém chega lá no serviço e fala, pô, você tem que trabalhar mais. Você, opa, eu acho que eu estou exagerando, não é bem assim. E você começa a arrefecer o seu ânimo. Sabe, eu quero colocar isso para você, porque talvez você esteja falando, o pastor fala isso porque ele é pastor. Mas o seu pastor trabalhou em empresa, ou eu trabalhei em 5 empresas, que não tinham nenhuma conexão com a igreja. E eu chegava lá no trabalho, eu tinha os mesmos embates que você, mas eu tinha que alimentar a visão ali. Um embate, eu estou falando para você de um testemunho agora. Eu me lembro que eu tomava algumas providências espirituais para mim. Eu era um encarregado de contabilidade, então era muito interessante. Algumas pessoas chegavam na minha mesa e perguntavam, o que é esse papelzinho aí com essas palavras aí? Foi um versículo que eu escrevi. E qualquer tempinho aqui que dá, de uma pauta para outra, de uma planilha para outra, eu dou uma olhada no versículo e guardo na minha mente para ela não ser ocupada por outra coisa. Estou falando para você de um testemunho. E eu ficava cantando ao Senhor, porque eu sei como que é a coisa com você. Você é provado muitas vezes no sentido de ter que responder
a seu chefe, a sua empresa. Você é tentado muitas vezes na área sexual, homem ou mulher, dentro da empresa. Você é tentado muitas vezes no sentido de pegar alguma coisa da empresa, de levar vantagem em alguma coisa, ou mesmo de um cliente. Todos nós somos. Por isso, os nossos olhos, como diz o autor da carta aos Hebreus, precisam estar colocados. Nós precisamos ver o céu, ver o autor e consumador da nossa fé, olhar para Ele e crer. Ele é poderoso para me capacitar em meio a toda esta provação e me fazer mais que vencedor, por amor a mim, como Ele me ama tanto e venceu por mim. Ele pode, no Espírito Santo, me capacitar a isso. Então, você precisa estar mantendo essa visão de uma forma como Paulo fez. Quando ele chega diante do rei Agripa, o rei Agripa, depois de ter ouvido as declarações dele, traz Festo para ouvir também, ou melhor, Festo traz o rei Agripa, e o rei Agripa vai ouvir. E a primeira palavra que Paulo traz a ele é: assim, rei Agripa, eu não fui desobediente a visão celestial. Qual é o segredo de Paulo para continuar, para permanecer, para concluir a visão de Deus na vida dele? Ser obediente. Ser obediente. Sabe, nós não fomos chamados para sermos perfeitos. Isso tem sido uma crise na vida de muitos cristãos, porque você procura ser certinho e não errar, mas você erra, eu erro. Você peca, eu peco. Deus não nos chamou nesse sentido para sermos perfeitos. Ele não nos chamou para sermos bem-sucedidos. Há momentos em que as coisas não vão bem para mim, não vão bem para você. Mas sabe, Ele nos chamou para sermos obedientes, na dependência dEle. Porque sob o cuidado dEle, aí sim nós seremos bem-sucedidos, aí sim nós seremos aperfeiçoados, e seremos semelhantes ao Filho dele. Mas você precisa se submeter a esse processo. Mas pastor, como é que eu faço isso? Eu estava pensando nisso, sabe? É como fazer um depósito diário do nosso compromisso com Deus. Uma pequena ou uma série de pequenas fidelidades da nossa parte, depositadas todos os dias, no banco espiritual da nossa fé. Todos os dias. Começando por coisas pequenas, na expectativa de que Deus pode nos encaminhar para coisas maiores, mas cuidando das pequenas que nós temos à mão e à frente, para que Deus possa edificar em nós aquilo que Ele quer fazer. Para isso, você precisa ser alimentado pela visão, alimentado por uma visão. Você precisa ter uma visão, a sua agenda precisa ser definida por essa visão. E você precisa manter esta visão. Há duas situações na minha vida que me levaram a caminhar sobre uma visão. Na minha conversão, eu já partilhei algumas vezes com os irmãos, eu tive de fato, eu acho que foi a única vez na minha vida que eu tive de fato e de verdade uma visão. Uma visão. Que me levou à salvação. Eu vi minha mãe. Eu morava num prédio em São Paulo, eu vi minha mãe como que saindo para a área de serviço do apartamento, e era só luz e era sombra dela. E eu gritei: mãe, o que está acontecendo? Ela disse: Jesus voltou. E o pai? Ele está com ele. Aí eu tirei as minhas conclusões, né? Alguma coisa está errada aqui. Foi por isso aí que eu comecei o meu trato com Deus sozinho no quarto, ou melhor, na sala. Eu não tinha um quarto. Eu dobrei o meu joelho, comecei a conversar com Deus e a clamar a Ele. Aquela visão alimentou minha vida dali para frente. Anos depois de ser ordenado, por 3 vezes aconteceu isso. Eu e a Nana estávamos morando em Tapejara, eu fui visitar uma família, e uma senhora de uma igreja, eu vou usar essa expressão para você, eu não gosto de usar essa expressão mais, mas eu dizia que ela era de uma igreja pentecostal, eu era de uma igreja muito tradicional. Aí ela estava lá naquele lugar, e orando pelas pessoas, ela disse: pastor,
Eu posso orar pelo Senhor? Já achei estranho isso, né? Eu, pastor, vou receber uma oração. Eu achava isso, não acho mais isso, mas eu achava. Ela veio orar comigo, impôs as mãos sobre mim, e as palavras que ela disse eu nunca me esqueci. Eu vejo um anjo colocando nas suas costas uma aljava e muitas setas. Muitas setas. Deus vai levantar você para um ministério de fogo no sul do país. Isso era 86, mais ou menos isso. Os anos passaram, eu estava no encontro da Vinde. O pastor Caio Fábio pregando, Azaf Borba fez o louvor. Eu estava sentado lá, de repente aparece um gaúcho, que eu nunca tinha visto ele. As pessoas disseram, agora as pessoas oram um pelo outro, vem esse gaúcho, ele fez uma coisa também que eu vou falar para você, você vai estranhar que o seu pastor tenha sido assim, mas eu preciso compartilhar isso para você. Ele veio e começou a falar tão estranho, na verdade era uma língua estranha. Impôs as mãos sobre mim e começou, daqui a pouco ele começa a trazer a palavra. Eu vejo um anjo que coloca uma aljava nas suas costas, com muitas setas, muitas setas. O Senhor vai te levantar para um ministério de fogo no sul do país. Os anos passaram. Os anos passaram. Era 92, mais ou menos. Pastor numa igreja da IPI em São Bernardo, em Santo André. Uma irmã estava enferma e eu fui visitá-la para orar por ela. Lá tinha uma irmãzinha da Assembleia de Deus. Pastor, eu posso orar por você? Eu estou falando de Tapejara, Águas de Lindóia e Santo André. Anos totalmente diferentes. Ela começa a orar por mim. E Deus abençoe, Pastor, eu vejo um anjo colocando uma aljava nas suas costas, com muitas setas. Deus vai levantar você para um ministério de fogo no sul do país. Meses depois, eu vim para o Paraná, para ser pastor em Santo Antônio da Platina, e eu cria que era aquilo. O fogo ia arrebentar tudo ali. Me lembro do pastor chegando para mim, dizendo, não, Evaldo, não é aqui. Deus tem outros planos para você. Esse mesmo pastor vai conversar com líderes da igreja aqui em Joinville, um deles está aqui, o Ademir, e você vai para lá, aquela igreja vai ser uma igreja que vai te abençoar. Eu venho para cá, vou ser pastor em Joinville, e depois acontecem coisas que mexeram com o meu coração. Eu já partilhei isso com vocês, não era meu plano, nem sonho, mas Deus me tira e começa a comunidade Siloé. Por que eu estou falando tudo isso? Por causa de uma visão, e porque situações hoje eu posso falar para você, incontestáveis, vocês estão vivendo. Pessoas estão tropeçando em batismos, em conversões, em curas, em milagres, em sinais, pela comunidade afora. Isso é do pastor? Isso é da comunidade? Vê lá, tudo tem a ver com ele. Nossos olhos nele, uma visão sobre a nossa mente, uma agenda definida e obediência irrestrita. Ninguém pode deter o povo de Deus. Ninguém pode deter aqueles que têm a visão do céu. O céu vai descer à terra, não por nossa causa, mas pelo poder do Espírito Santo e pelo serviço nosso ao Senhor. Eu quero te desafiar nesta noite a abrir o seu coração para uma visão celestial como o apóstolo Paulo. Eu quero orar com você nesta hora. Eu sei que há pessoas aqui que talvez estão ouvindo isso e dizendo, mas pastor, eu entrei aqui como uma igreja, eu gosto dessa religião, isso é tudo moralmente correto, tão bacana.
eu quero dizer para você que nós não estamos preocupados com o moralmente correto. Nós estamos preocupados em seguir uma pessoa, Jesus, esse que me deu a visão, esse que tem dado a visão a muitos aqui, que deu a Paulo, que deu a Elias, que deu a Eliseu, que deu a Abraão, Moisés, Isaías, e ele está hoje aqui. Talvez você seja uma pessoa que está aqui dizendo, poxa, eu queria muito disso. É teu, cara. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e no coração crer, será salvo. Não é uma questão de ingresso numa igreja como a nossa ou qualquer outra, é uma questão de acerto com Ele, arrepender dos pecados e crer nele, só isso. Pastor, não tem mais? Não tem? Ele disse que não. E toda a sua história, como a minha história, vai mudar. A minha história mudou, a sua história pode mudar hoje. Quero que você feche os olhos, todos nós fechemos os olhos, eu quero orar com você. Talvez você diga, pastor, mas como é que eu faço para receber esse Jesus? Você faz orando. Como que eu oro? Eu vou te ajudar. Eu oro com você. Você repete as minhas palavras, mas são as tuas. E esse Jesus que é vivo e que está aqui vai te ouvir. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai sair daqui de uma forma totalmente diferente da forma como você entrou. É possível, pastor? Totalmente possível e real. Creia. Se você deseja receber esse Jesus em sua vida, no seu lugar, repita as palavras que eu vou dizer, mas faça isso com fé, crendo, e Deus vai operar um milagre na sua vida nesta noite, o maior milagre que os seus olhos vão ver, a sua vida transformada. Ore comigo, diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu não entendo tudo isso que o pastor está falando, mas eu creio e eu quero. Eu quero a tua vida em mim. Eu quero poder com os meus olhos espirituais contemplá-lo, Senhor. Ver a tua glória, ver o teu favor sobre mim. Senhor, eu reconheço que sou pecador e que eu preciso de ti. Jesus, tem misericórdia de mim. Transforma a minha vida. Eu não quero ser mais um religioso, eu não quero estar seguindo simplesmente uma instituição. Eu quero seguir ao Senhor, o Deus vivo, o Deus eterno. Eu abro a minha vida para o Senhor nesta noite. E peço, Jesus, vem habitar em mim. Vem fazer morada na minha vida. E pelo teu Espírito Santo, transformar-me conforme o desejo do Pai, numa pessoa parecida com o Senhor. Clamo ao Senhor, Pai, faz isto em mim, no nome de Jesus.